Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, seja bem-vindo. A sexta-feira chegou e vamos aos destaques de hoje. Polícia prende o terceiro suspeito de estar envolvido no assassinato do comerciante, dono de uma padaria em Fernandópolis. Guarani do Oeste está no nosso giro pela região de hoje. Aumentou o número de brasileiros que querem legalizar documentos que tenham validade no exterior. E tem futebol, Cave pronta para encarar o Juventus na capital. Sexta-feira é dia de agenda cultural. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A polícia prendeu o terceiro suspeito de estar envolvido no assassinato do comerciante de Fernandópolis. Na semana passada, o dono de uma padaria da cidade levou um tiro no peito ao ser surpreendido por dois homens armados que invadiram o estabelecimento. De acordo com a polícia, o rapaz se entregou, mas negou a participação no crime que aconteceu na segunda-feira da semana passada em Fernandópolis. O comerciante Célio Busato dos Santos já se preparava para fechar a padaria quando ele e um cliente foram surpreendidos por dois homens que estavam armados e de capacete. As imagens do circuito interno de segurança mostram como tudo aconteceu. No dia 31 de janeiro, a polícia apreendeu um menor de 17 anos suspeito de ter ajudado os outros dois a fugir. Na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a polícia apreendeu um rapaz de 20 anos na rodovia Euclides da Cunha. E ainda segundo a polícia, apesar de ter negado a participação no crime, o rapaz que efetuou o disparo entregou a participação deste terceiro suspeito. Por isso foi decretada a prisão. O homem foi levado para a cadeia de Guarani do Oeste. E agora os assuntos que ganharam destaque nesta sexta-feira na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá pessoal, boa tarde. Um assaltante armado roubou quase R$6 mil de um posto de combustível em Araçatuba. Segundo a polícia, ele rendeu uma frentista e a dona do estabelecimento anunciou o assalto e colocou o revólver na cabeça de uma das mulheres. Junto com o homem havia outro assaltante esperando em uma moto enquanto seu parceiro pegava o dinheiro e documentos do posto. Os dois fugiram e a polícia está em busca dos suspeitos. E ainda falando sobre Araçatuba, um adolescente de 16 anos foi apreendido ontem após tentar roubar o celular de uma mulher usando uma arma de brinquedo. De acordo com a polícia, a vítima andava pela rua próximo à Santa Casa da cidade quando foi abordado pelo jovem que apontou a arma para a cabeça dela. A PM foi acionada e conseguiu rastrear o aparelho e encontrar o garoto. Ele foi apreendido e ficará à disposição da justiça. Uma mulher de 37 anos foi roubada ontem após sair do banco em Cardoso. De acordo com a polícia, ela havia acabado de sacar mais de R$3 mil e voltava para casa quando foi abordada por dois homens em um carro. Os assaltantes a obrigaram a entrar no veículo e andaram com ela por alguns minutos. Em seguida, deixaram próxima à prainha da cidade. Os suspeitos fugiram, levando todo o dinheiro da vítima. A polícia procura pelos criminosos. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto desta sexta-feira. Uma ótima tarde para você e um bom final de semana. E o novo prefeito de Guarani do Oeste é um empresário de 50 anos de idade. Ele disse para a nossa equipe que primeiro é necessário avaliar a situação da prefeitura para, enfim, ver o que vai dar para fazer nos próximos 4 anos. Guarani do Oeste tem pouco mais de 3.800 habitantes. A expectativa de vida por aqui, segundo o IBGE, é de pouco mais de 68 anos de idade. Na prefeitura está Nilson Caffer, o empresário de 50 anos, teve 817 votos e assumiu um novo desafio na vida profissional. E segundo ele, a situação por aqui ainda não é certa.
Estou me inteirando das coisas do município, o que tem de positivo e negativo, para depois passar para a população num contexto geral, para que eu não fale besteira antes da hora. Porque aí nós já teremos uma visão do que se dá para fazer ou o que não se dá para ser feito. Assim que a situação for levantada, Nilson, que é do PTB, pretende trabalhar em vários setores, principalmente aqueles que mais estão precisando do apoio da Prefeitura. Penso em fazer uma administração técnica, não política, e o meu objetivo é esse, é fazer uma estrutura melhor para o nosso município, porque eu já vi esse município caminhando melhor do que se encontra hoje. E parece que vai avançar na Câmara Federal dos Deputados o projeto que prevê a reforma da Previdência Social. Ontem, no fim da tarde, o deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, foi eleito presidente da Comissão Especial da PEC 287/16. E isso marca o início dos trabalhos para que a medida seja levada à votação. E tudo isso tem gerado certa preocupação no brasileiro. É que ainda há dúvida se a reforma vai gerar prejuízos ao trabalhador. Mas o governo afirma que ela é necessária para equilibrar as contas do país. João tem 64 anos. Ele se aposentou aos 53, depois de contribuir para a Previdência por 35 anos. Hoje, a aposentadoria é a principal renda da família. Se fosse hoje em dia, estaria aposentando agora, que eu estou com 64, né? O INSS, quando você aposenta, esse paga 60% a 70%. Você nunca vai ter o salário total, entendeu? Casos como o dele não vão acontecer mais, se as novas regras que o governo defende na proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência forem aprovadas. A PEC estabelece uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria, junto com 25 anos de contribuição à Previdência. Isso vai valer para homens com menos de 50 anos de idade e para mulheres de até 45 anos, na data de aprovação da lei. Hoje, por idade, as mulheres podem se aposentar aos 60 anos e os homens aos 65, desde que tenham contribuído por 15 anos. A PEC também quer acabar com a aposentadoria só por tempo de contribuição, sem a idade mínima, como existe hoje. No modelo atual, os homens precisam recolher por 35 anos e as mulheres por 30. Hoje também é possível se aposentar por tempo, pela regra do 85-95, soma da idade e do tempo de contribuição para mulheres e para os homens. A discussão sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo segue e as opiniões se dividem. De um lado, equilibrar as finanças e de outro, evitar prejuízos ao trabalhador. O principal argumento para a mudança é a questão fiscal. No ano passado, o déficit da Previdência foi de quase 152 bilhões de reais, segundo o governo. O país gasta 11, 12% do seu PIB com aposentadorias e pensões, considerando todos os regimes. Então, ele é um problema fiscal? É. Então, e é o maior gasto, né? É o maior gasto, ele é maior do que o funcionalismo. Enfrentar suas dificuldades de forma diferenciada. Nós temos ainda uma sonegação muito alta no Brasil. Muitos deixam de contribuir para a Previdência. Então, uma reforma, do ponto de vista sindical, quer buscar justamente melhorar a capacidade de arrecadação da Previdência. Outra justificativa do governo para a PEC é que a população está ficando mais velha. A taxa de natalidade caiu e as pessoas estão vivendo mais. Então, há necessidade de uma mudança ou de alguma solução para que haja a possibilidade desse grupo em idade produtiva possa suportar esse grupo inativo. E isso vai depender das condições econômicas ao longo do tempo. Se não houver pleno emprego ou se não houver melhoras na economia, não vai se efetivar exatamente esse suporte a esse grupo. A proposta que restringe o acesso à aposentadoria prevê uma regra de transição para homens com mais de 50 anos e para as mulheres acima de 45. Caso da Geni, que tem 50 de vida e 8 de contribuição. Hoje, para se aposentar, ela precisaria ter uma soma de 85 anos de idade e contribuição, ou seja, conseguiria aos 64. Se as regras mudarem, ela vai ter de esperar um ano a mais para atingir a idade mínima. As patroas não registravam a minha carteira. Aí depois eu achei umas patroas que resolveu registrar, recolher algum tempo e agora resolvi recolher por conta própria minha. O regime previdenciário que a gente tem hoje no Brasil é concentrador de renda. Diz que quem vai ser mais afetado por isso não é o mais pobre. O mais pobre vai ficar em situação praticamente igual ou melhor. Ele já se aposenta
tipicamente por idade, já se aposenta tipicamente muito perto do salário mínimo. Ele vai perder muito pouco. Quem vai perder mais é quem se aposenta por tempo de contribuição e o pessoal dos regimes próprios. Então, obviamente, se você conseguir, na reforma trabalhista, levar um processo de formalização maior da força de trabalho, mais gente contribui e a coisa acaba, de alguma forma, se resolvendo de uma maneira melhor, porque um pedaço de receita que está hoje fora do radar, ele passa a entrar também no radar. E ainda sobre a formação da comissão especial, Marum confirmou o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, como relator do colegiado. Ele pretende fazer um seminário internacional para comparar sistemas previdenciários e também uma audiência pública para verificar o valor do déficit previdenciário e as projeções para o futuro. Maia disse ainda que irá propor à comissão um total de 8 audiências para ouvir especialistas no assunto. Este número está sujeito a mudanças. Um dos primeiros a serem ouvidos pelos deputados integrantes do colegiado será o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano. E aumentou o número de brasileiros que querem legalizar documentos que tenham validade no exterior. De agosto a dezembro do ano passado, só aqui no estado de São Paulo, mais de 96 mil papéis foram autenticados. A alta é reflexo da facilidade do serviço, que passou a ser feito pelos cartórios. Camila veio ao cartório buscar os documentos que precisa apresentar no consulado para conseguir a cidadania italiana. Ela está há 12 anos na fila e, finalmente, a entrevista foi marcada para março. Todos os documentos eu já tenho posse, a minha entrevista agora é março e vamos torcer. Assim como ela, muita gente passou a legalizar documentos nos cartórios desde agosto de 2016. O processo é chamado de apostilamento. Antes, isso costumava ser feito nos consulados. É muito mais rápido, até porque o procedimento de apostilamento demora em torno de 20 a 30 minutos. Se a parte, por exemplo, vier com a sua certidão em cartório, ela sai com o documento apostilado. Antigamente, poderia demorar em torno de 3 a 6 meses só para fins de legalização consular. Só nos primeiros 4 meses do serviço, entre agosto e dezembro do ano passado, mais de 96 mil documentos foram legalizados na cidade de São Paulo, uma média de 24 mil por mês, mais que o dobro das legalizações feitas pelo escritório do Ministério das Relações Exteriores no mesmo período de 2015. Até então, eram cerca de 12 mil por mês. A facilidade para conseguir o serviço aconteceu porque o Brasil aderiu à Convenção de Haia, que permite o uso de um selo internacional para reconhecer a autenticidade de documentos. Paulo também está atrás da cidadania italiana. É muito mais ágil, muito mais fácil. Você tem uma pessoa sempre te orientando, que nem agora, acabei de tirar dúvidas. O processo de apostilamento não serve só para quem busca a dupla cidadania. Ele também vale para pessoas que querem estudar fora e precisam apresentar um diploma, também para quem quer morar em outro país ou mesmo para empresas com negócios fora do Brasil. Por enquanto, a legalização só pode ser feita nos cartórios das capitais, mas os cartórios do interior devem começar a fazer o procedimento nos próximos meses. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que as solicitações de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo por Tempo de Serviço, o FGTS, deverão começar a ser apresentadas ao Banco Caixa a partir da próxima terça-feira, dia 14, pelos trabalhadores que têm direito aos recursos. O calendário de liberação do dinheiro ainda não foi divulgado oficialmente pelo governo federal, mas os saques deverão ocorrer de acordo com o mês do aniversário do trabalhador. Poderão ser sacados os valores de todas as contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015, sem limite de retirada. E deve ser sancionada nos próximos dias pelo presidente Michel Temer a medida provisória que prevê mudanças no ensino médio. A votação foi no Senado. O texto foi aprovado ontem no Senado por 43 votos favoráveis e 13 contrários. Agora o documento segue para a presidência da República, quando será sancionado por Michel Temer.
A medida provisória aumenta progressivamente a jornada anual do ensino médio, de 800 horas para 1.400. Em pelo menos 5 anos, as escolas já devem ter uma carga de 1.000 horas anuais, o que dá 5 horas diárias. O governo quer que as escolas funcionem em tempo integral. A ideia é combinar matérias mais tradicionais, como matemática e língua portuguesa, com matérias escolhidas pelos alunos. O inglês também continua obrigatório e outras línguas opcionais. Sociologia e filosofia devem estar na base nacional curricular. Artes e educação física voltam a ser matérias obrigatórias. E o presidente Michel Temer disse que esta aprovação era fundamental e, por isso, tem pressa para sancionar a medida provisória. O governo também acredita que a bancada de apoio conseguirá aprovar com relativa facilidade as outras reformas defendidas por sua equipe. Temer atribui estas vitórias à capacidade de diálogo do governo. E o comércio de Votuporanga deve receber capacitações e orientações nos próximos dias sobre a necessidade de preparar a equipe para atender pessoas com deficiência física. Uma reunião entre representantes do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência e diretoria da Associação Comercial de Votuporanga definiu uma parceria para que esses comerciantes e comerciários tenham acesso a informações importantes sobre o tema. A ideia é tornar o comércio ainda mais acessível, garantindo os direitos de todos. E no próximo bloco, a Associação Paulista de Supermercados divulga que a inflação supermercadista fechou o ano passado em 7,93%. E tem futebol, CAV pronta para encarar o Juventus neste domingo. E os destaques da nossa agenda cultural. A gente volta já. E a Associação Paulista de Supermercados divulgou que a inflação supermercadista fechou o ano passado em 7,93%. A previsão é de que este número ultrapassaria os 13%, mas, de acordo com a APAS, o cenário mudou por conta de 2 fatores. A recessão econômica atrelada ao comportamento mais favorável dos preços de frutas, legumes e verduras. Para este ano, a expectativa é que o índice seja bem parecido, a inflação ficando em 6% a 7%. Fim de semana chegando, vamos ver como estão as temperaturas na nossa previsão. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. O tempo está mudando, a nebulosidade aumenta e, com isso, a possibilidade de chuva também. Na capital paulista tem sol, mas na presença de muitas nuvens durante o dia. Pode chover hoje à tarde e à noite. Também no fim de semana, mínima de 19 e a máxima pode alcançar os 29 graus. No sábado pode chegar aos 30 e no domingo aos 32 graus. Em Rio Preto o clima está bem diferente, sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva hoje. Os termômetros devem registrar mínima de 23 e máxima de 34 graus nesta sexta. Amanhã pode chegar a 33 e neste domingo a máxima também fica por volta dos 33 graus com 60% de chance de chuva no fim de semana. O tempo quase não muda aqui em Votuporanga, o sol aparece entre alguma nebulosidade, também não deve chover hoje. As temperaturas devem ficar entre 21 e 33 graus. Já no sábado pode chegar a 35 e no domingo a máxima também é de 35 graus, podendo chover nos 2 dias. Luciano. A região tem se mobilizado para ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Álvares Florense e Cosmorama, por exemplo, farão um arrastão de alimentos neste sábado. Já Riolândia, entre os dias 13 e 25. E Pontes Gestal, no dia 11 de março. Já os leilões serão realizados a partir de maio, começando por Ponte Gestal. Em Valentim Gentil, por exemplo, além do leilão, que deve ocorrer no segundo semestre, deve ter uma quermesse voltada para arrecadar fundos para a Santa Casa, que é referência para mais de 50 municípios. Chegou a hora do futebol com Stephanie Barbará. Stephanie, muito boa tarde.
Vamos começar aí falando sobre Copa do Brasil, mas 3 times garantiram a classificação para a segunda fase. Ontem à noite, né, Stephanie? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. E todos eles atuaram fora de casa. Diferente aí da última quarta-feira, o dia não teve zebras. Assim, São Paulo, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa do Maranhão avançaram. No estádio Castelão, em São Luís, o São Paulo deu a mostra de que iria golear o Motoclube quando abriu o placar com Gilberto logo no primeiro minuto de jogo, mas parou por aí. Apesar do resultado, digamos que magro, o time de Rogério Ceni, que venceu a primeira partida oficial como treinador, se classificou e vai enfrentar o PSTC, que eliminou o Ipiranga. Já o Vasco da Gama venceu com 2 gols de Nenê. E agora o assunto é mercado da bola, né? Palmeirense está feliz, São Paulino está feliz e o Corinthians, né, devendo o estádio. É isso mesmo, Luciano. O Palmeiras, né, acertou ontem a contratação do atacante colombiano Michel Borja. O jogador do Atlético Nacional de Medellín teve o negócio fechado com o aval da empresária Leila Pereira, dona da patrocinadora do clube, em ajudar aí a pagar os cerca de 33 milhões de reais da contratação. O valor será pago em 3 parcelas semestrais. O vínculo é de 5 anos. A vinda do colombiano foi uma negociação que se arrastou nos últimos dias e avançou com a ida do diretor de futebol palmeirense Alexandre Matos para Medellín. O jogador preferiu o Palmeiras em vez de uma oferta da China pela visibilidade e pela oportunidade de ganhar pela segunda vez a Copa Libertadores. A vontade dele foi decisiva, já que o Atlético Nacional preferia negociar com os chineses, que tinham uma proposta bem mais vantajosa. O atacante disse também que quer jogar no campeão brasileiro e ser companheiro de elenco de 2 amigos, o meia venezuelano Guerra, que jogou com o Borja no Atlético Nacional, e o zagueiro Mina, que é seu colega de seleção colombiana. Ainda falando de mercado da bola, agora do São Paulo, o clube está próximo de anunciar 2 reforços de peso para a temporada. O atacante argentino Lucas Prato e o volante Jusilei. Os 2 nomes foram acertados pela diretoria, que ainda não confirmou oficialmente e devem ser apresentados para a torcida no jogo deste domingo contra a Ponte Preta, no estádio do Morumbi, na capital, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Falando aí do Campeonato Paulista, tem jogo no final de semana. Ferroviária enfrenta o Mirassol no sábado, time aqui da nossa região, né? Às 5 horas da tarde. E no mesmo horário tem Linense e Audax. Às 7h30 da noite tem Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino. E Corinthians e Santo André também às 7h30. Red Bull Brasil e Santos se enfrentam no domingo às 11 horas da manhã. Às 5h30 tem São Paulo e Ponte Preta. Ituano e Palmeiras se enfrentam às 7h30 da noite. E no mesmo horário tem São Bernardo e São Bento. Segunda-feira a gente passa aí os resultados dessa segunda rodada do Campeonato Paulista. E a Série A2, né, a série da Votuporanguense, já tem novo líder, né, o São Caetano. Tem sim, Luciano. São Caetano venceu o confronto direto contra o Bragantino e é o líder isolado. Ontem à noite, em partida antecipada da 5ª rodada, o time do ABC Paulista recebeu o Bragantino e venceu por 3-1 no estádio Anacleto Campanella. Invicto no campeonato e com um jogo a mais que a maioria dos seus adversários, o São Caetano chegou aos 10 pontos e se isolou na liderança, deixando para trás o próprio Bragantino, que estacionou nos 7 pontos. Apesar da derrota, o time de Bragança Paulista segue no G4. O São Caetano volta a campo apenas na próxima segunda-feira, quando recebe o Velo Clube às 8 horas da noite no Anacleto Campanella, enquanto o Bragantino recebe o Capivariano às 10 horas da manhã no domingo na Arena Capivari. Já a Votuporanguense conta com força máxima para enfrentar o Juventus. O CAV joga neste domingo em busca da segunda vitória na 3ª divisão do futebol paulista. Sem problemas de contusão ou de cartão, o treinador Itu Roque do Votuporanguense tem todo o elenco à disposição para o próximo desafio do time, que será então contra o Juventus no domingo, às 10 horas da manhã, na Rua Javari, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.
Com 3 pontos somados, a Alvinegra é o 13º colocado do Campeonato Paulista da Série A2. O Juvento está na 18ª colocação com 1 ponto. Dessa forma, o time titular do CAV para essa partida deve ser formado por Gatti, Douglas, Marcão, Marcelo Godri, Felipe Gregory, Chaves, Diogo Marzagão, Paulo Henrique, Paulo Josué ou Kleber, Thiago Miracema ou Macanac e Natan ou Elvinho. Lembrando, né, Luciano, que a TV Unifev transmite o jogo na segunda-feira. E antes de encerrar minha participação, quero mandar um alô para o pessoal lá de Valentim Gentil, que não perdem o TV O Jornal. A dona Lindonésia e o seu João, e a dona Ruth e o seu Carlos. Um alô para vocês e obrigada aí por acompanhar a nossa programação. Eu me despeço. Para você, um ótimo final de semana, Luciano. Para você também, Stephanie. Só retificando, mas é a segunda divisão, a divisão do CAV. É tanta informação, né? A 1, Paulistão, a 2, a do CAV. Isso. Stephanie, bom fim de semana para você, então. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. Até segunda.